Coloquei para gravar aqui agora. Depois eu disponibilizo para vocês lá no grupo lá. Mas fica à vontade. Quer dizer, você trabalha todo dia à noite? Me responde aí. Você trabalha todo dia à noite? Você trabalha à tarde, quer dizer? Uai, meu Deus. Você trabalha à noite até que hora? Até que hora você trabalha, quer dizer? 8h40. É, fica puxado. Mas beleza. Eu ia fazer uma proposta depois aí para você, mas. Então eu vou iniciar aqui. Qual que é o meu intuito aqui hoje aqui? Meu intuito é falar um pouquinho aqui sobre o Enem, que eu acredito que é o foco de todo mundo. E eu acredito que a maior dificuldade de vocês é física. Ou não. Manda aí. Você tem dificuldade em física, sim ou não? Tem dificuldade em física, sim ou não? Manda aí, manda aí. Tenho nas duas. Beleza. Chile, vocês estudam na escola particular, pública? Como é que é aí? CPMG? Como é que é as escolas de vocês aí? Roberto tem mais em química do que em física. Aí, bom, hein? A Kézia deve ser física, é minha aluna de física e tá aqui, então deve ser em física. Ó, é o seguinte, beleza. Vocês estudam na escola particular ou pública? Roberto e Chile aí. Pública. Essa PMG é um ou colégio integral? Como é que é aí, a escola de vocês? CPMG é colégio militar. Ah, entendi. É tipo igual aqui. Aqui onde a gente estuda também, a gente trabalha. Onde eu moro tem integral também. Tem dois colégios integral. Então, beleza, vamos lá. Galera, é o seguinte. Hoje aqui eu não vou enrolar muito, não. Porque a ideia é a gente ter essa aula e depois a gente seguir para um outro formato aí. Beleza. Eu já mostrei isso aqui numa live lá no meu Instagram, lá, nem sei se vocês me seguem lá, mas não é obrigatório seguir, não. Mas aqui vai dar bom também. Eu vou falar de física primeiro, porque é a disciplina que eu trabalho aqui em Cristalina, e então fica mais fácil até eu preparar a aula, porque acaba que eu tô dando aula, então junto o útil ao agradável. Mas talvez a gente pode fazer química tranquilamente. Qual que é a ideia aqui? Em física, a gente tem os tópicos que mais apareceram no Enem, e toda vez aparece, é eletrodinâmica, termologia, ondulatória e cinemática. São os assuntos de física que todo ano está lá e tem um peso maior. Então, assim, claro, você tem que estudar tudo de eletrodinâmica? Não. Mas tem algumas bases que são fundamentais para você compreender o conteúdo mais na frente. Termologia também é o mesmo conceito, você não precisa estudar tudo, mas é necessário você passar por várias fases ali dentro, vários assuntos, só que tem o que puxa mais dentro de termologia. E é a mesma coisa para ondulatória e a mesma coisa para cinemática. Dos três assuntos, o para mim o que tem mais peso, na minha opinião, é cinemática. É que a galera treme um pouco porque tem matemática, tem pouca contextualização, vou falar assim, pouco análise teórica e mais a resolução de cálculo mesmo. Então, a dificuldade, porque a galera tem dificuldade em matemática, a maioria. E aí, o que acontece? Por que que eu falei só das quatro? Eletrodinâmica, termologia, ondulatória e cinemática. Se a gente for olhar no gráfico aqui, se a gente for olhar no gráfico, ele é mais de 50% só quatro temas. Só quatro temas
é mais de 50%. E aí, Henrique, seja bem-vindo aí. Mais de quatro tempo, ou o mais de quatro tema é mais de 50% das questões do Enem. Então, o Física tem lá 15 questões. Bom, Bom, Henrique. E aí, se a gente for pensar, lá no em Física tem 15 questões de Física. Vamos pensar o seguinte: das 15, vamos chutar ali que 6 está falando desse assunto. 7, vou falar em metade, quase metade. Então, 7 vai estar trabalhando esses quatro temas. Dentro desses quatro temas, o cinemático, na minha opinião, como professor, mas não é porque a minha opinião vai ser válida, porque talvez somos seres humanos, talvez você acha fácil, que você domina muito bem matemática, mas é o mais chatinho. Os restantes é tranquilo. Das quatro que eu tô citando. Porque depois disso aí eu tenho óptica, pra você olhar aí, ó, tem dinâmica, eu tenho trabalho energia, tem magnetismo, tem fluidos, tem estática. Aí depois eu tenho eletrostática. Eletrostática é dentro de elerodinâmica, você tem que aprender eletrostática primeiro, na minha opinião, para depois ser para eletrodinâmica, pra ficar mais fácil. Depois tem quantidade de movimento e colisões e geração de energia elétrica, que é um assunto fácil e sempre aparece uma questão no Enem porque é uma parada mais que social, né? Ele tá ali no nosso meio, fonte de energia e tudo mais. Esse tema sempre está sendo discutido em meio ambiente e tudo mais. Então, por que que eu estou citando só as quatro de início? A minha ideia aqui com vocês é a gente montar uma rotina de estudo toda semana e nessa rotina de estudo a gente se acompanhar até ali no período de, vou falar agosto, porque ali em setembro e outubro é bom a gente já ter finalizado tudo que a gente tinha que ver e começar a fazer revisões. Claro que nesse decorrer de até chegar em agosto, fechando o conteúdo, tem a aplicação de um simuladozinho de exercício, tem revisões. Então, qual que é a ideia? A gente fazer isso, a gente fazer essas aulas semanalmente, 1 hora e meia, 2 horas, isso vai variar um pouquinho. Eu tinha até comentado de 2 horas, mas depende do assunto. Que tem assunto que é interessante eu trabalhar um pedaço, ou trabalhar um pedaço maior e a gente trabalhar exercício e depois você ter um tempo para você estar ali fazendo e na próxima aula a gente tá resolvendo. Então a ideia é o quê? Cara, é como se fosse uma aula particular mesmo. Toda semana a gente tem aquele compromisso. Só que o foco é em cima do Enem. Não é igual você que estuda aí, os meninos que estudam comigo, ou a galera que tá na escola, que tem que estudar alguns conteúdos que às vezes não cai no Enem, são conteúdos que é só porque a escola cobra. Então, eu mesmo dou aula de vários conteúdos que eu tenho que ensinar, que no final ele só vai aprender ali na escola e não vai utilizar em nada. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar no que realmente a gente precisa. Dentro desses temas, olhando aqui na prova total, ele não vai trazer aqui direitinho. Quer ver, ó? Aqui ele colocou os 5 assuntos que mais caem no Enem. Eu vou lá no Perplex. Você não usa, recomendo, é uma IA. Já mostrei para meus alunos, eu, o Henrique e a Kézia. Aí, ó, é essa IAzinha. Aí, ó, assuntos que mais aparecem no Enem, de física. Só eu quero demonstrar aqui para vocês. Detalhe cada um deles. Ela vai trazer aqui para mim as fontes. Ah, não detalhe do jeito que eu queria, não. 5 termos que aparecem mais do Enem. Deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Ela trouxe aqui dentro aqui, mas eu quero em tópicos, só para vocês visualizar 5 assuntos que mais aparecem no Enem. Aparece no Enem de física, tal, detalhe de cada um deles em tópicos. Vamos ver se vai melhorar. Isso, melhorou um pouquinho. Então, se eu for pegar aqui, ó, eletrodinâmica, se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se tá aparecendo para vocês aí. Tá aparecendo aí. Tá enxergando beleza aí? Tá tranquilo? Tá, né? tá. Ah, não, beleza então. Que bom.
Aí, ó, eletrodinâmica. Aí, ó, e fala aqui para mim, estudo das cargas elétricas em movimento, seus efeitos, principais tópicos abordados no Enem. Corrente elétrica, resistência elétrica, potência elétrica. Fácil. Legião, primeira e segunda. Não é difícil, que é equação, você tem que entender uns conceitos, mas a gente tendo aula é melhor, né? Associação de resistores e de circuito elétrico. Não é difícil também, é praticar, é fazer exercício. Aplicações na prática, funcionamento de aparelhos elétricos e de geração de energia. Aí tem voltímetro, essas coisinhas assim. Dentro de termologia, a gente tem estudo do calor, temperatura e transformações, mas os principais é calorimetria, que é a troca de calor. Aí envolve calor específico, capacidade térmica, calor latente, calor sensível, tudo fácil. Mudança de estado físico. Aí tem um pedacinho de dilatação térmica. Aí tem escalas termométricas no início, né? A gente vê isso no início, não é difícil. Graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin. E leis da termodinâmica também, tranquilo. Máquinas térmicas e eficiência energética. Não acho difícil trabalhando em aula e se detalhando ali. Dentro de ondulatória, aqui é os 5 temas, viu? A gente tem propriedade das ondas, que é frequência, comprimento de onda e velocidade, tranquilo. Fenômenos ondulatórios, que é reflexão, refração, difração e interferência. É os que mais aparecem. Mas no ensino médio a gente estuda mais. Tanto que para os meninos aí, eu até passei para eles. O assunto que a gente falou muito mais, ó, aqui tá, tem reflexão, refração, difração e interferência. A gente falou de polarização, a gente falou de efeito Doppler, a gente falou de dispersão, a gente falou de interferência tá aqui, né? Então a gente falou também de reverberação, eco, a gente falou de vários outros fenômenos lá. Pode aparecer no Enem esses outros? Pode. Mas é importante passar, sim, mas vai cair? Talvez não. Então foca mais para entender os que mais aparecer. E aí a gente tem outra coisa, que é espectro eletromagnético e aplicações tecnológicas, que é pegar o espectro eletromagnético e entender sobre ele. Aí a gente tem cinemática. Cinemática foi o que eu falei para vocês que, no meu ponto de vista, é mais difícil. Tem movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Cara, aqui é exercício. E é bacana, depois você aprende, já era. Aí você tem análise de gráficos, velocidade de aceleração, função em função do tempo, aí você tem as funções horárias, aí tem as equações de movimento retilíneo, interpretação de fenômenos cotidianos. Não, tem que praticar, assim, é exercício, não tem como. Não tem muita teoria nesse cinemática. Em óptica aqui, o que que eu tenho em óptica? Estudar que fala sobre a luz e os fenômenos, eu tenho reflexão e refração da luz em espelhos e lentes. Depois que vocês estudam ondulatório e aprendem um pouquinho, fica mais fácil entender óptica. Formação de imagem em dispositivos ópticos, que seria câmeras, lupas e telescópio, fenômenos naturais e arco-íris, miragem. Assim, a gente tem que estudar um pouquinho de outras coisas em óptica para isso ficar mais fácil de entender. Mas óptica também é tranquilo depois que você entendeu ondas. Ondulatório é muito fácil, não tem muito, vamos falar assim, dificuldade. Beleza. Agora eu vou compartilhar um outro momento aqui, enquanto o Henrique tá indo de bicicleta ir pra casa. Isso aí, garoto. Deixa eu só me editar aqui, eu não sei como é que eu tô. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para eu não estrovar muito. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês, né? Acredito que sim. Deixa eu abrir o chat aqui que eu desliguei ele. Chat. Tá aparecendo aí, né? Compartilhar uma telinha aí. Tá aparecendo. Beleza, então. O que que é isso que eu mostrei? É um treinamento, que seria o que a gente vai fazer. Treinamento para vestibular, TPV, né? Eu posso abreviar assim. O que que seria esse treinamento vestibular? Cara, é um cursinho, em resumo. Só que, no meu ponto de vista, que eu acredito que seja bom da gente seguir.
né? Não tô falando que os outros seria ruim, não. Cara, esse é o meu estilo que eu acho que você vai render mais, a gente trabalhando junto. Isso aqui é um corte que está dentro da plataforma que eu vou usar aqui, da apostila que eu fiz. Então, apostila, aqui tem um corte só para a gente seguir as aulas. Então, o primeiro a gente tem que ir nos conceitos iniciais. Seguindo aqui, a gente tem essa ali é a capa, aí isso aqui eu depois eu vou mandar para vocês. Aí tem os conceitos iniciais. O que que a gente vai ter dentro dessa apostila que você tem que aprender antes de a gente começar a falar de uma cinemática da vida? Sistema Internacional de Unidades, medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de capacidade, medida de massa, medida de tempo, notação científica, ordem de grandeza e figuras da geometria plana. Vou usar intensivamente todas elas? Não. Por que que eu tenho que passar em cima delas? Porque vira e mexe cai uma questão que aborda um detalhezinho que a gente não, que é primordial a gente carregar nosso cinto do Batman. Se você não ter pegado isso aí, você trava na questão. E aí sempre aparece isso aí quando eu tô dando aula, aí eu tô lá dando aula, lá, sei lá, tô lá na eletrodinâmica. Aí o exercício dá para mim um formato lá de um recipiente que ele tem uma, vamos falar assim, uma figura geométrica plana. Aí o que que vai acontecer? O moleque não viu a base, ou ele não tem uma ideia, ou não viu lá em matemática direito, não dá conta de resolver. Aqui pra mim tá parecendo que falta 10 minutos pra encerrar, eu encerro aqui e depois abro outro, viu? Mando pra vocês aí. Eu não sei se tá aparecendo pra vocês, mas assim que tiver encerrando aqui, eu pauso e mando outro link pra gente continuar, beleza? Aí a gravação depois eu subo lá pra vocês. Então, beleza. Então, esse aqui na primeira apostila é ver todo esse conteúdo antes de ver cinemática. A gente vê, ficar bom, bom no conceito de o que que é medida de tempo? Não, é converter de hora para minuto, segundo, que lá tranquilo, é dar uma revisada, uns aprender e a gente seguir o barco. Beleza? Então vamos lá. Antes do nosso tempo acabar, vamos seguir aqui. Essa então é a primeira aula. Sistema Internacional de Unidade. O que que é Sistema Internacional de Unidade? Tem alguém aqui que não lembra o que que é? Assim, não estudou, mas não lembra. Posso ser sincero aí, viu? Henrique, Kézia. Vocês estudaram comigo, mas talvez nem lembra mais. Mas vai, acho que vai lembrar, porque eu fico enchendo o saco toda a aula, né? De vocês. Lembra? Meu Deus, você não lembra, Kézia? Advertência amanhã, É punição. não é os principais, para não confundir? Oi? Não entendi, Henrique. Ô, Chile e Roberto, lembra do sistema internacional? Meu Deus, cadê o povo? Tô dando aula aqui. O, também, esse aí não é o sistema internacional, é o que marca as unidades por metro, para não ficar Isso. confundindo com o mundo. São unidades de medida do padrão, lembro sim, Chile. Sim, cada coisa é medida em uma unidade, né? Tipo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Isso aí, velho. Os caras tá de boa. Então, a primeira coisa é unidade de medida. Isso aqui geralmente a gente dá aula lá no primeiro ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a unidade de medida. Então, vocês já estão ligados já. Isso aqui já facilita muito a nossa vida. Então, a gente tem 7 unidades de medida padrão, que é corrente elétrica, intensidade luminosa, temperatura, comprimento, quantidade de matéria, massa e tempo. São unidades que é padrão, né, no mundo inteiro. Tem alguns países que não aderem, mas a gente fala o mundo inteiro para fechar logo tudo. E o que que isso tem a ver com com a nossa preparação, vamos falar assim, para o Enem? Porque essas unidades é o que aparece nos vestibulares. Essas unidades não vai estar lá, propriamente dita. O exercício coloca lá uma questão, você, pô, entendi a questão.
Só que você não atentou a unidade de medida que não está convertida para o sistema internacional, você vai lá e erra. Porque você esqueceu de passar para metro, você esqueceu de passar para segundo, você esqueceu de passar para Kelvin, né? Deixou lá em graus Celsius. Então, isso aí é a base, sistema internacional. Então, corrente elétrica a gente trabalha em ampere, que é representada pela letra A, intensidade luminosa CD, que seria candela, temperatura Kelvin e comprimento metro, né? Qualquer medida é 100 metros. Ah, aqui no Brasil a gente usa muito quilômetro, certo? Mas não é sistema internacional. Quilômetro é só a unidade que a gente trabalha para medir distâncias maiores no nosso país. Ah, mas eu já vi milha. Não é o que usa no sistema internacional. E a gente tem mol também, que é quantidade de matéria. E para massa é quilograma, não é grama. E para medida de tempo a gente tem em segundo. Então são 7 unidades padrão do sistema internacional. Kézia, conseguiu dar uma lembrada aí? E aí? Meu Deus. Ela deve estar trabalhando. Trabalho de que aí, Kézia? Tá assistindo e... Trabalho de que aí? Oi? Falou Na comigo? Kézia. Ela tá podendo assistir a aula, deve estar trabalhando no serviço mais sossegado. Trabalho fazendo coxinha? Meu Deus, onde é que é? Eu tô acabar a live que eu quero comer, eu tô querendo comer. No Império das Coxinhas. Então, beleza. Depois eu quero um desconto aí no Império das Coxinhas. Então, beleza, seguindo aqui. Depois a gente tem isso aqui, ó, que é prefixo do sistema internacional. O que que são prefixos? Eu tenho vários, pode deixar. Não, eu vou comer, mas não vai ser coxinha, não. Salgado à noite não faz bem, não. Assim, a minha opinião, né? A gente tem vários prefixos que a gente vê por aí. Professor, essa apostila vai liberar para todos os grupos? Não, não vou liberar, não. Essa apostila eu vou liberar no outro grupo, beleza? Vou explicar isso aqui. Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui que eu vou explicar aqui para vocês aqui, como é que vai funcionar. Isso aqui, ó, é só um rascunho da apostila, tanto que nem tem uns exercícios que eu coloquei. É só para me dar essa aula mesmo, só para me dar aula aqui, mas se vocês estão lembrando é melhor ainda. Quanto mais vocês lembrar, melhor ainda, porque a gente vai para uma nova etapa. Entendeu? A gente vai indo para que realmente a gente vai precisar, mas eu preciso saber que vocês estão afiados na base. Se não tiver afiado na base, aí fica mais difícil para mim. Aí a gente tem que treinar a base, porque senão você vai sofrer lá na frente. Então vamos lá. O que que é prefixo do sistema internacional? Cara, a gente tem várias prefixos, que seria múltiplos e submúltiplos, vamos falar assim, que você vai ter que acabar que aprender mesmo, ou decorar. Os mais conhecidos são giga, que é em G, a gente representa, mega, que é o Mzão, quilo, que é em K. O que é giga, mega e quilo? Giga, bilhão, mega, milhão e quilo, mil. Cada um deles representa essa grandeza toda. Em vez de eu escrever lá bilhão, que é isso aqui, ó, bilhão, tem como representar em 10 a nona. 10 a nona é bilhão. Em vez de eu escrever bilhão ou 10 a nona, eu escrevo a letra G. E onde a gente vê muito ela? Eletrodinâmica, ondulatória. Você vai ver lá gigahertz. Aí o cara vai lá e joga só o primeiro valor, esquece de transformar o G em bilhão. E aí o que acontece? Lascou, o resultado dá errado, dá outro resultado, nada a ver. Qual que é a outra unidade muito usada? É mega, M maiúsculo, que é 10 a sexta, que significa milhão. Milhão é 10 a sexta. Professor, não sei converter de milhão para 10 a sexta. Não, a gente vai ter uma aula de notação científica, você revisar, aprender, fazer de novo. Se você não é bom, você tem que aprender. Então não precisa sofrer ainda não. Quilo é 10 a terceira. A imagem está um pouco ruim. Aqui é por causa, não dá para enxergar o expoente, mas é porque é uma imagem. Mas seria 10 a terceira, que é igual a 1000, certo? E depois a gente tem outras unidades que aparecem muito. Vou listar ela aqui para vocês. É o mili, mili é 10.
a -3. O milli, geralmente, a gente representa com um Mzinho minúsculo. A gente tem um micro, que é um tipo um U que a gente usa, que é 10 a -6, são as mais usadas. Então você vai ver muito giga, mega, quilo, milha e micro. Ai, professor, mas se eu olhar ali, eu tenho uma pancada de outras. Por que que eu não tenho que saber elas? Porque elas raramente aparecem. Quando elas aparecem, o exercício vai lá e vai te falar, ela vale tanto. Mas as mais populares, eles não vão ficar te falando, que é mili, micro, giga, mega e quilo. Não vai ficar te falando, você tem que saber. Seu professor tem que te dar aula disso. Galera, eu vou só encerrar aqui, que falta menos de um minuto, e mando outro link lá no grupo, beleza? Vou só encerrar aqui. Ok, beleza. Pausar aqui. Não sei nem como é que encerra, que a gente interrompeu o compartilhamento. Eu vou mandar um link lá para vocês lá. Então vamos lá. O Roberto tá aí. Esperar mais uns dois chegar aqui para nós iniciar. Vou deixar o chat aqui aberto. Apesar que isso aqui, ó, eu não preciso. Henrique tá aí. Deixa eu ver aqui. Isso que eu não preciso disso aqui, não. Opa, voltei. Beleza. Esperar chegar mais a Chile e a Kesa. Não sei se vai chegar aí, mas esperar. Ô, Roberto, já tem um curso em cabeça aí que vai fazer? O Enem, fez o Enem ano passado. Roberto, e aí? Eu fiz o Enem ano passado. Eu queria ou medicina ou ciência da computação. Uai, senhora, hein? Dois extremos aí, hein? E aí, saiu bem no Enem ano passado? Isso é bom, hein? Por um lado, isso é bom. É ruim pra quem tá ali na luta, né? Mas por um lado é bom, viu, Roberto? Hein, Roberto? E aí, como é que foi? Você saiu no Enem ano passado? Saiu bem? Como é que foi? 'Ah, entendi. Não sai agora não. Mas você corrigiu sua prova, viu lá? Tirando a redação que não tem como, né? Corrigiu sua prova, 40 de 90 nos 2 dias. Aí, bom, para ter feito treineiro, né? Faltando ainda ver alguns conteúdos. Então já foi bom. Então vamos lá, vamos seguir aí. Acho que para uma primeira vez foi. Ah, você fez a primeira vez ainda. Ah, não, então já foi bom. Sim, no meu ponto de vista, cara, eu nunca fiz Enem, você acredita? Na minha época, ou eu fazia Enem ou eu fazia vestibular. E aí eu priorizei fazer vestibular. Esse ano eu quero fazer. Nem que eu faça só física. Minha ideia seria fazer todas as matérias.
eu fazer uma rotina de estudo aqui para mostrar para o estudante que você não precisa estudar muito. Igual tem gente que estuda 12 horas. É opinião, né? Cada um. Mas você se estressa mais, cansa mais e absorve muito menos. Só porque eu não sei, porque vai ter um bebê aqui em casa, né? Então, minha rotina, eu não sei como é que ela vai ficar. Mas eu quero fazer só a física. Essa é a minha ideia. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, pra gente estar caminhando aqui pra frente aqui. Pode mandar no chat aí, viu? Não entendeu? Manda no chat aí. Não tá entendendo o que que tá acontecendo aqui? Manda aí, porque isso aqui é uma aula. Como diz, não é um vídeo, né? No YouTube. Você tem que perguntar. Então, as unidades e os prefixos mais utilizados que a gente tem é giga, mega, quilo, mili e micro. Esses são os mais usados. Mais na frente, nas aulas, eu vou ficar recordando isso aí. Quanto que equivale o mili? É 10 a menos 3. 10 elevado a menos 3, que é 0, né? Tá aqui, ó. Opa, tá errado ainda. É aqui, ó. 0,01. Quanto que é o micro? 0,0000001. Em vez de eu ficar escrevendo isso toda hora, eu coloco 10 à sexta. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. E aí, a unidade de medida, desculpa, o símbolo que eu represento é o micro. Parece um U, mas é do grego. Ele chama mi. Ele é do grego. Então, esses são os prefixos do sistema internacional. Então, são prefixos que a gente vê muito e no, no decorrer dos assuntos. E, a grosso modo, você tem que aprender. Giga, mega, quilo, micro, eles não vão te falar. Igual talvez você já fez alguma questão de vestibular, e aí chegava lá, e aí ele te dá os dados da questão. O que que é os dados? O que que você vai precisar? Tipo assim, um exemplo, carbono. Ele te dá a massa do carbono. A massa do carbono é 12 gramas. Aí tem lá um micro. Aí você fala, pô, não lembro. Será que ele vai me dar essa unidade? E o micro vale tanto? Não, ele não vai te dar. Isso aí você tem que saber. Então, é algo que eu já enfatizo em sala de aula com meus alunos já. Você tem que aprender. Não aprendeu, chega lá, você não sabe quanto que vale, então você já vai perder ali. Seguindo aqui, pode perguntar, viu? Estamos seguindo a vida aqui. Isso aqui é uma aula, isso aqui. Aproveita. Grandezas derivadas do sistema internacional. Exemplo, a gente tem um metro, que é do sistema internacional, mas eu tenho quilo no Brasil, tem centímetro, eu tenho polegada, que é cultural, né? Mas é derivado do sistema internacional. Eu tenho milímetro, eu tenho decímetro, eu tenho hectômetro, eu tenho decâmetro. Então, são unidades que é derivado do sistema internacional. Igual uma derivada que a gente tem para medida de massa, o quilo é de sistema internacional, mas a gente usa muito grama no Brasil e muito miligrama e tonelada. Então, são unidades do sistema internacional que são derivadas. Então, eu tenho essas unidades derivadas também. Outra unidade derivada que a gente tem é o tempo. A unidade de medida é segundo, mas a gente usa muito hora, dia, semana, meses, semestre, bimestre. Isso é unidades derivadas do segundo, né? Talvez você se pergunta toda vez, sei lá, você joga um videogame, o tempo lá geralmente é marcado em segundo. Por que que não é marcado em minuto ou em hora, igual é no seu cotidiano? A maioria é em segundo. Porque aquele jogo ele vai ser vendido para o mundo inteiro. E a unidade padrão de tempo é segundo. Talvez um país, sei lá qual aí, usa uma unidade diferente, derivada, e não compreende. Certo? Aí seguindo aí, então a gente tem essas aqui, ó. Quais são elas? Força, representado pela letra F. A gente, que aí a força, a unidade de medida de força é Newton, é uma unidade derivada. A unidade de medida que a gente trabalha é Newton. Só que para montar a unidade de Newton, eu preciso de quilo, que é sistema internacional, vezes o metro, vezes o segundo ao quadrado. Professor, não estou entendendo isso aqui, como é que eu monto? Cara, eu só estou mostrando para você as unidades são derivadas. Então a gente tem unidade do sistema internacional e a gente tem unidades derivadas do sistema internacional
Eu preciso decorar ou saber tudo isso aqui? Não. Isso aqui que eu tô mostrando, ó, quilo por metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Não preciso saber. Não preciso saber que é um sobre segundo. Não preciso saber. Agora não. Você não precisa saber agora. Mas o que que é importante para mim neste momento? Você saber que a unidade de medida de força é Newton, saber que a unidade de medida de energia é Joule, de potência elétrica é Watt ou Watt, frequência é Hertz, capacidade é Farad, né? Alguns falam assim. Corrente elétrica, Coulomb. Campo elétrico, Tesla. Então, essas são as unidades do sistema internacional, derivadas do sistema internacional. Mas para elas existir, precisou da unidade base, que seria as unidades do sistema internacional, que a gente já falou, são sete. Certo? Beleza. Então vamos fazer um exercício aqui, né? Já que vocês estão aí. Exercício número um. Quais das alternativas apresenta as unidades de medida correspondente a algumas grandezas fundamentais? Aí aqui ele trouxe para mim, ó, corrente elétrica é medida em candela. Talvez você nem lembre as unidades do sistema internacional mais. E aí eu te pergunto, essa primeira afirmação é verdadeira ou falso? Escreve aí para mim. Escreve no chat mesmo aí. Se é verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. Corrente elétrica é medida em candela. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né? Isso é bom em física, hein, velho? O que você tá fazendo aqui? Só acompanhando, né? Lembrou aí, né? Temperatura é medida em Kelvin. Sempre é bom estudar. Cara, é bom. A ideia, hoje eu até comentei em sala de aula, a ideia é a gente estudar para a gente ficar mais humilde, né? Entender que a gente não sabe de nada. Quanto mais a gente estuda, em resumo, é isso. A ignorância é diminuindo. Temperatura medida em Kelvin. E aí? Verdadeiro ou falso? Vou escrever aqui falso na primeira. Temperatura medida em Kelvin. Verdadeiro ou falso? E aí, Roberto? Bora? Tá pesquisando aí? É que na lata. Tem que falar, professor, acho que é verdadeiro, acho que é falso. Verdadeiro, eu acho. Cadê a Chile? Comprimento é medida em mol? Comprimento é medida em mol? Mol. Comprimento é medida em mol? Não. E comprimento é em metro, né? Tá na cara. E massa é medida em quilograma? Ó, verdadeiro. Acelerar um pouco aqui, eu não sei como é que vocês estão aí. Na sala de aula eu não tem paciência muito, não. Dá pra ver aí já, né? Os meninos meio que lerda, eu já tô respondendo. Então, beleza. Corrente elétrica, aqui, ó, só pra gente fechar. Corrente elétrica é medida em candela? Não. Isso é falso. Beleza? Se a gente olhar aqui, ó, carga elétrica é em Coulomb. Mas se a gente voltar lá no sistema internacional, só para mostrar aqui, ó. Corrente elétrica é medida em ampere. Candela é intensidade luminosa. Temperatura é em Kelvin. Comprimento é em metro. Mol é a quantidade de matéria. Massa é medida em quilograma e tempo é em segundo. Beleza? Beleza. Corrente elétrica medida em candela. Temperatura medida em Kelvin. Quer dizer, em candela não, tá errado, é falso. Desculpa. Temperatura medida em Kelvin, verdadeiro. Comprimento em mol é falso. Massa medida em quilograma, verdadeiro. Então só a 2 e a 4. Então a resposta certa é a letra I.
beleza? Outra medida que a gente tem que passar e lembrar, é medida de comprimento. Medida de comprimento é fácil. Sistema internacional, a medida padrão é quem? É metro. Medida padrão é metro. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu tô olhando ali, tá? Dá pra dar um zoom, ficar melhor de vocês enxergar um pouquinho. Aí, ó. É metro. E aí a gente tem as derivadas do metro. Para a direita, nessa escala, né, a gente olhando de frente, eu tenho decímetro, que está aqui, eu tenho centímetro e eu tenho milímetro. O professor tem que aprender os nomes? Não, você não tem que aprender os nomes. Você vai ter que aprender uma situação, como eu vou mostrar aqui. Aí para esquerda eu tenho DAM, que é decâmetro, HM, que é hectômetro, e KM, que é quilômetro. Tem que aprender os nomes? Não. Eu sei porque eu tenho que dar aula, então é importante para mim, mas vocês não têm que aprender a dar nome, não. Os nomes de cada um. Você tem que aprender que metro é sistema internacional e as outras não são. A maioria dos exercícios em física vai trabalhar essas medidas em centímetro e em quilômetro. A maioria dos exercícios em física vai trabalhar quilômetro, centímetro. Eles vão te dar esses dados. Aí sabe o que você vai fazer? Converter para metro. Esqueceu de converter, já era. Você não acerta a questão. Vocês lembram disso aqui, né? Roberto, Chile, lembra, né? Lembra, né? Não, então tá beleza. Só para fechar aqui o esquema, o que que a gente tem? Eu sempre falo isso para os meus alunos, que é você tem que levar no cinto do Batman, né? Não sei se vocês gostam de desenho, eu gosto. Eu gosto do Batman, do desenho dele e tal. Ele tem um cinto lá que tem várias coisinhas no cinto dele. E uma das coisas que tem que carregar no cinto do Batman de física é isso aqui, ó. De quilômetro para metro. De quilômetro para metro, a gente multiplica por 1.000. E de metro para quilômetro, a gente faz o inverso. A gente divide por 1.000. Certo? E outra coisa que você tem que carregar é de metro para centímetro. De metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Perdão a letra aí, viu? Ela não é muito bonita mesmo, não, no quadro também, mas aqui eu ainda estou melhorando um pouquinho. Então, a gente, de centímetro para metro, a gente divide por 100. Essas duas convenções aí, de quilômetro para metro, de metro para centímetro, você tem que carregar ela. Porque vira e mexe, ela vai aparecer e você tem que estar refinado em converter isso aí. Porque, igual eu falei, num vestibular lá, eu tô falando num vestibular lá que talvez o Enem dá para você aproveitar o estudo para fazer outros vestibulares. A gente já sabe disso. O que que acontece? Ele vai te dar lá em centímetros, você fala, pô, agora eu tô confuso se é por 100 ou por 1.000. Então, com a prática do exercício, você fica bom. Então, essas duas você tem que carregar, certo? Acho que certo, né? Seguindo a vida aqui. Precisa fazer algum exemplo aqui para vocês ou isso aqui tá de boa? Aqui não tem exercício, não. Mas beleza, então. É que é só para passar mesmo, para mostrar aqui. Aí eu tenho medida diária. Medida diária, se eu colocar num termo de 0 a 100, ela vai aparecer ali. Vou colocar 50% para ter uma margem mais de segurança, né? Que talvez de agora para frente apareça mais. Mas sempre a gente tem alguns exercícios que não aparece muito medida diária, mas você precisa. E aí o que que muda de medida de comprimento para medida diária? É porque agora, vou, a grosso modo, se eu olhar a escala, acrescentou um zero a mais. Antes era multiplicado por 10, agora você multiplica por 100. Aí, novamente, o que que você tem que carregar? De quilômetro para metro. Então, aqui seria quilômetro, ó,
km para metro, a gente multiplica por 100. Opa, 100 não, por 1000. Como agora é ao quadrado, você acrescenta, nesse caso você vai acrescentar, ó, um zero daqui, um zero daqui, um zero daqui. Então seria você fazer, você vai ter 2, 4, 6, 0. Então você vai ter 2, 4, você acrescenta mais um zero. Então seria a gente multiplicar por 1 milhão. E voltando, a mesma situação. Seria 1000 e acrescentar 3 zero, né? Mais 3 zero aqui agora. Então é nesse contexto. E de centímetro para metro, de metro para centímetro, né? Uai, firma aí, Henrique. Cadê os dados móveis? O Wi-Fi geralmente é ruim mesmo. Ainda mais esse horário que tá todo mundo em casa, mexendo na internet, todo mundo chegou do emprego. A gente aqui tinha por 100 e a gente vai acrescentar 2 zero. É, pois é por causa que esse horário, dependendo da operadora, a galera chega em casa, né? Senta no sofá, vai mexer no Wi-Fi, baixar vídeo de grupo que não assistiu porque tava trabalhando, tudo aquilo lá. Então, o que que vai mudar de medida diária para medida de, quer dizer, medida de comprimento, medida diária? A gente só acrescentou zeros que não tinha. Eu devo saber isso? É importante. Então, aqui só para repassar. Isso aqui vai ficar mais enfatizado quando a gente estiver resolvendo um exercício difícil que tem que converter. Aí você vai falar, e agora, como é que eu faço? Aí você tem que voltar. Nessa apostila, vamos falar assim, né? De medida diária, fala, volta lá e analisa lá. Você tem que sair daquele problema. Você tem que sair desse problema. E aí, como é que eu fico bom para lembrar isso, professor? Fazendo, praticando. Você vai aprender hoje nessa aula aqui e já ficar 100%? Não vai. Certo? Beleza. Continuando aqui, eu acho que finalizou aqui um pedaço que eu tenho aqui da apostila. É, seria isso. Agora eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu nem acho que eu nem coloquei o material aqui, não. Então, no material aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, porque eu tenho que voltar apertando. Então, no material aqui seria o quê? Nessa primeira apostila, a gente repassar aqui todo esse contexto, os que você tiver mais dificuldade, a gente fazer, para a gente ficar bom no início ali um pouquinho, né? Ficar bem treinado. Então, hoje eu só mostrei o quê? Medida, sistema internacional, medida de comprimento, medida de área. Aí tem medida de volume, medida de capacidade, medida de massa, medida de tempo, notação científica, ordem de grandeza, figuras geométricas, né, plana, da geometria plana. Que aí depois a gente cai no assunto. Eu, particularmente, prefiro trabalhar a cinemática primeiro. Mas primeiro a gente tem que estar com essa base afiada. A base afiada, sim, né? A gente precisa passar por essa base, porque quando a gente for para os temas posteriores, você vai fazer o quê? Você vai voltar nessa apostila aqui, ah, pô, eu esqueci o que é medida de capacidade. Ah, a gente já fez exercício, eu lembro. Tá lá. Ou eu te falar, e aí, como é que converte? Ah, não sei, não lembro. Ah, a gente já teve aula. Então volta lá e aplica. Então refaz. Galera, é o seguinte, o que que acontece aqui pra gente? A minha ideia é fazer um intensivo de aulas, né? Semanalmente eu acredito que seja melhor, uma vez na semana. Eu pensei em 2 vezes na semana, só que se você tem dúvida em química, a gente pode fazer aula de química também. Se você tem dúvida só em física, que seria a gente seguir só física, a gente faz só física. Só que aí seria 2 vezes na semana, uma aula de física e uma aula de química. Semanalmente. Semanalmente. Eu aplico uma aula igual hoje. Fui aqui, a gente fez 1, 2, 3 só, né? Numa aula dá para fazer mais, dá para fazer
Nesse, nesse formato aqui dá para fazer praticamente quase todos, se é só revisão. Aí o que que você faz? Você vai lá na apostila e resolve os exercícios. Próxima aula, tem alguma dúvida? Não tem. Então, bora para o novo conteúdo. Aí, esse novo conteúdo é o quê? Passo o conteúdo, explico, resolvo alguns exercícios, ponho vocês para fazer exercício. Depois que vocês fizeram o exercício, confiro, corrijo. Depois isso aí a gente. Aí eu libero uma apostilazinha e você vai praticar. Aí tem um grupo para isso. Só que isso aí me custa tempo e esse tempo me custa dinheiro, no modo de dizer. Deixa eu só me organizar aqui. Eu nem coloquei aqui ainda. Vou até subir ela aqui logo. Deixa eu só subir ela aqui primeiro. Cadê a apostila? Intensivo. Isso aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês aí. Aí é o seguinte. Compartilhar. Compartilhar a tela. Fica melhor. Aqui eu tô no Telegram. Aqui eu tô no Telegram. Qual que é a minha ideia? Minha ideia é a gente ter um grupo no Telegram, só nosso, fechado, e a gente, pra gente seguir essas aulas. Isso aqui, ó, o link, eu não sei se vocês entraram aqui, vou ter uma olhada, nada, você está até aqui dentro aqui, ó. Késia, Paula, Nathalie, Gemima, ó, o Roberto e a menina não tá aqui não. Deixa eu só apresentar esse grupo. Isso aqui é gratuito, isso aqui, viu? Isso aqui, ó, eu coloquei um simulado estilo Enem aqui dentro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês já fizeram algum simulado estilo Enem já? Fala aí. Roberto e a Chile. Já ou não? Já sim, né? Próprio Enem conta? Não, o próprio Enem não. Aqui, ó. Vou abrir um do Bernoulli. Tá vendo isso aqui, ó? É uma prova que o Colégio Bernoulli trabalha. E isso aqui é 2021. Isso aqui é um simulado extra. Aí eles aplicam um simulado. Tá vendo aí, ó? As questões igualzinha. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. Tá. É, tem esse estilo. Ah, então você já fez já, ué. A sua escola é top, ela aplica esses simulados. Aí aqui dentro do Telegram aqui, ó, é simulados estilo Enem, simulados estilo Enem. Aí que eu abri o do Bernoulli. Mas eu tenho aqui, ó, o SAS. Eu não coloquei ainda não, mas eu vou subir. Talvez eu vou subir hoje. Eu tenho aqui, é porque antes eu colocava no Drive. Aí eu mudei, não é Drive mais. Agora eu vou colocar no Telegram, eu vou colocar assim, ó, separadinho, ó. Ah, eu quero estudar Enem PPL. Então você vai entrar lá, ó, vai ter desde 2020. Eu não coloquei aqueles lá de 2019, 2000, que é muito atrasado. E outra coisa, não é questão de ser atrasado. Olha isso aqui. ESAG, ó, ESAG, Poliedro, Farias Brito, Somos, SAS, Bernoulli, Bernoulli, Enem e Enem PPL. Cara, você tem 8 estilos de simulado Enem para você treinar. Se eu colocar desde 2020, só as provas do Enem dá 4. Então ali já vai dar, cara, 200 e 360 questões. Só de um estilo Enem. PPL mais o mesmo valor. Bernoulli, desde 2020, aqui ó, subi só de 2020. Coloquei simulado 1, simulado 3, simulado 4, simulado 5, simulado 2021 agora. Simulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o extra. Aí você tem o SAS, vou subir aqui também, não subi. Somos também, vou subir, não coloquei nenhum ainda. Aí você tem Farias Brito, vou subir também, é porque eu criei esse grupo ontem. Aí você tem aqui, ó, o Poliedro, subi ontem, ó, 2020, só teve um simuladinho que eu tenho aqui, né? Aí depois você tem 2021, você tem um, dois, três. Aí você tem 2022, coloquei mais um. Aí tem uns que vai subir, eu não coloquei tudo pra subir no dia.
ESAG. Você já tem isso aqui. Cara, a pancada de material que você tem para treinar. Por que que eu quero comentar sobre isso? Isso aqui você tá lá no link, tá lá no grupo, viu? Eu dei o link, o grupo tá aberto, qualquer coisa eu mando lá de novo. E aí, qual que é a minha ideia do intensivo? A gente tem um grupo fechado, e aí, nesse grupo fechado, seria esse aqui, ó. Física. Cadê ele, meu Deus? Aqui, ó. Física passo a passo. O que que é o física passo a passo? Você tem um geral, que a gente manda as dúvidas aí. Aí, conceitos iniciais, que é essa primeira aula. A apostila tá aqui, ó. A apostila seria a gente seguir ela. Aí eu tenho a apostila, tem uns exercícios pra você fazer, tem o gabarito, tem uns exercícios pra você treinar. Isso aqui é uma apostila introdutória, então tá de boa. Aí depois disso aqui, a gente vai lá estudar cinemática. Eu vou criar um tópico aqui, ó. Cinemática. E a gente. Deixa eu colocar CGBM só para aparecer. Aí tem cinemática. Aí a gente vai para cinemática. Eu mando material de cinemática aqui dentro. Aí depois vai estudar sobre, sei lá, eletrodinâmica, ou eletrostática, eletrodinâmica. Então eu vou criando aqui e deixo tudo separadinho. Toda aula da semana. Agora, como a gente está na penúltima semana de janeiro, semana que vem é a última, e depois a gente vai seguir. Então seria a gente ter 4, 6 semanas de aula até fechar o material, pelo menos, de cinemática, né? Fechar ali o máximo que der de cinemática, seria 6 semanas. Qual que é a minha ideia? A gente ter aulas semanalmente aqui pelo Zoom. Eu dou minha aula aqui, explico para você, a gente resolve exercício, dou a apostila, vocês vão treinar, fazer dentro do grupo do Telegram. Qualquer dúvida que você tiver, você manda aqui dentro, né? Manda uma foto, professor, não entendi, e aí a gente vai se resolvendo aqui. Então você vai lá e a gente vai tirando essas dúvidas aí, que é dentro do grupo do Telegram. Talvez eu não vou estar ativo na hora, mas ali a gente vai criar uma comunidade, que seria o quê? Um vai ajudando o outro. Professor, tem como explicar esse exercício de novo? Não entendi? Vamos lá. Sobe na aula, a gente resolve. Via online. Professor, você comentou que custa tempo e dinheiro. Custa. Porque, querendo ou não, eu tenho que demandar um tempo, fazer o material e também para dar aula. Inicialmente, qual que é meu valor? Seria R$ 200 para a gente fazer isso. Mas primeiro você vai ter essa vantagem, seria por mês, mas agora de início você vai ter 6 semanas, porque os outros é 4 semanas. As aulas seriam só de 1 hora, 1 hora e meia. A ideia é de 1 hora e meia para duas, porque eu dou a aula, explico. Você tem dúvida ali no que você não entendeu, a gente volta ali, aí eu dou um prazo para você fazer exercício, pra você errar ali e tal, a gente tirar a dúvida e a gente seguir isso aí. Perguntou alguma coisa, Henrique? Não, né? Certo? Então, essa é a logística minha do intensivo. Professor, você tem como fazer para ajudar? Cara, a vontade é essa aqui, é ajudar. Só que eu tenho outras demandas e eu preciso que esse tempo também ele seja recompensador para mim nesse quesito. Ah, outra coisa, esqueci de falar. As aulas eu vou gravar, igual tá gravando aqui agora. Não, essa aula é gratuita. A próxima já não é. Seria a gente fechar a apostila e a gente já cair lá em cinemática. Só essa aula hoje. Ah, e aí é o seguinte, além do grupo, o que que eu vou fazer? Tem a aula gravada, né? Essas aulas que eu vou deixar lá aberto lá no meu Instagram, no meu YouTube. Eu vou pegar o e-mail de vocês, você vai mandar lá, eu vou fazer um Google Form, eu tenho um Google Formzinho para coletar o e-mail de vocês. Aí vocês vão estar dentro de uma playlist lá no YouTube, que é privado, só vocês têm acesso. Então toda aula eu vou gravar, resolvendo exercício e tal. Talvez aconteça alguma coisa, você não pode assistir a aula, mas seja uma aula que você consegue pegar rápido. Aí você vai lá no YouTube e assiste a aula que foi dada na semana. Ou você assistiu a aula, mas na hora de resolver exercício teve dúvida. Pô, pera aí, antes de eu perguntar, deixa eu assistir a aula lá. Então você vai subir lá. É fechado, privado. Eu não sei se já participou de vídeo assim. Então a gente teria o grupo no Telegram, o acesso no YouTube. O grupo do Telegram é pra gente tirar dúvida e eu mandar material. E as aulas gravadas lá no YouTube.
Depois que a gente fechar essas 6 semanas, que eu acredito que dá pra gente fechar até MUV, bonitinho, depende do rendimento nosso aqui, o que que a gente vai fazer? Aí eu vou aplicar uma prova, que seria uma provinha para você estar fazendo. Fez a provinha, a gente faz uma revisãozinha ali do conteúdo, faça uma aula de revisão. Aí eu tiro uma semana de prova ali para você estar fazendo uma provinha. Faça uma prova não com 10 questões, mas faço com muita questão. Só para você treinar. Depois a gente confere ali, tira a dúvida que você tiver. Já trabalhando questões estilo Enem. Trabalhando algumas questões estilo Enem ali. E aí depois a gente já vai para outro conteúdo. E aqueles simulados que eu mostrei para vocês, todos eles aqui, ó. Eu tenho mais alguns minutinhos aqui antes de. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar o do Bernoulli aqui, ó. Gabarito comentado. Eu tenho 4 minutos aqui, não dá para explicar de boa. Aqui no, naquele lá que vocês entrou aí agora, aí, você tem a questão, ó, igual no Bernoulli, ele te dá a questão, e aí tem a letra B, que é a resposta certa, e ele faz o comentário por que que é a letra B. Por que que eu tô comentando sobre isso? Porque a gente tá lá estudando, claro que talvez não dá para pegar todas as questões desse simulado, porque demanda tempo eu ficar garimpando elas aqui, eu vou trabalhar outras que a gente prepara, que eu tenho aqui também. Vira e mexe, eu gosto de pegar questões aqui. Mas você vai lá e resolve fazer um simulado desse aqui. Aí, pô, velho, eu tô estudando aqui sobre um assunto com o Edivan. Ah, eu olhei aqui porque que eu errei. Aí eu vou lá no comentário. Ah, era isso aqui, ó. Então eu não entendi. Ou sei lá, manda um print. Professor, por que que eu não tô entendendo isso aqui e tal? A ideia é a gente criar uma comunidade mesmo. Certo? Como que eu faço para pagar? Como que eu faço para entrar nesse grupo aí para a gente ter essas aulas? Aí eu vou mandar meu Pix lá para vocês, você manda para mim se você tiver interesse, comprovante no inbox para mim mesmo. Quando é a próxima aula? Semana que vem. Semana que vem. Aí, você já pagando, você já vai entrar no grupo, tem lá uma apostila. A galera que estiver lá dentro falar, professor, já lê a apostila, tá beleza. Dá só uma aula de revisão ali, notação científica. Mas tem que estar seguro. Tem que falar assim, bater no peito e falar, não, não tá todo mundo entendeu, vamos pro próximo tópico. Então vamos embora. Se não tiver beleza, professor, dá uma revisada em cada uma lá para mim de novo. Aí você já vai ter acesso à apostila, você já pega ela lá, já começa a resolver. Ela tem um conteúdozinho, apostila, e tem uns exercícios. Aí você já entra, já faz e acelera sua vida na apostila. Aí a próxima aula semana que vem, a gente já pega e já arrocha ali no, na cinemática. Eu vou falar ali, referência, trajeto, tal, e segue em diante. Alguma pergunta aí? Talvez eu até esqueci de explicar alguma coisa aqui. Questions? Sim, não, não, sim. Pode mandar. Ah, beleza. Vai ser as aulas só de física? Minha ideia é abrir só física. Professor, e se a gente quiser química? Aí eu posso fazer um valor diferente, porque aí a gente trabalha 2 aulas por semana, não tem como ser R$ 200 cada um, fica puxado, né, velho? Você paga R$ 400 por mês. Aí dá pra mim fazer um valor melhor, R$ 300. Acredito que fica bom, porque aí você tem 2 aulas por semana de física e química, de assuntos onde você não está aqui fechado só para isso. Você tirar a dúvida, bater ideia aqui comigo aqui, professor, explica de novo que eu não entendi. Professor, porque essa questão aqui, o resultado dela deu tanto, não deu tanto. O que que eu fiz de errado? Por que que você não faz mais aula de física e de química? Porque você tem que estudar outras matérias para vestibular. Então, se a gente pegar muitas aulas, você sai mal nas outras. Mesmo essa aqui, que talvez seja uma área crítica para você. Certo? Alguma dúvida aí?
Eu vou gravar um curso de todo jeito também. Depois, se não quiser, você faz lá o curso ou compra de outro aí. Só porque eu tô falando isso, porque ao vivo no digital aqui, presencial é bem melhor, né? Do que você. É desanimador, né? Você pega ali pra assistir uma aula. Dúvidas? Não? Então é isso aí. Eu vou encerrar a gravação aqui, vou subir essas duas aulas lá no YouTube, eu mando lá no grupo para vocês. Vou mandar as descrições aqui, que seria Pix, se você tiver interesse. Aí assim eu já coloco você lá no grupo e o esquema das aulas aí. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar para mim lá no WhatsApp.